gostaríamos que o Brasil estivesse caminhando numa projeção real, né? Para que de fato fosse uma potência econômica, uma potência militar, nuclear, e a gente tivesse em condições mais favoráveis na geopolítica mundial, né? Mas sabe o que acontece, Glauber? Uma colocação, se você me permite, Por favor. é o seguinte: para você ter planejamento estratégico de Estado, você tem que ter um núcleo duro, um núcleo de pensadores e de uma política que não é afetada pelo governo de plantão. Então não importa quem é o presidente, não importa quem são os ministros. Aquela política é uma política de Estado, não sujeita às deliberações de um governo que mude ela a todo momento. Então, países sérios têm planejamento de Estado para 50 anos, até para 100 anos. Então, se esse planejamento, por exemplo, pressupõe que numa determinada região você vai desenvolver um cinturão tecnológico, você vai desenvolver empresas tecnológicas com incentivo fiscal, não interessa quem vem o próximo presidente. Aquilo ali é respeitado porque é uma política de Estado. Vamos lá, nós queremos desenvolver energia nuclear. Qual é o planejamento para fazer isso? E não importa quem seja o governante seguinte, essa é uma política do Estado e não de governo. Para isso, voltando então, nós precisamos de ter um núcleo duro, um núcleo de pessoas que pensam, criam uma estratégia e não estão sujeitas à política momentânea. Por exemplo, Glauber, você vai desenvolver um caça de 6ª geração, furtivo, com tecnologias de ponta. Você leva 20 anos para desenvolver um projeto desse. Agora você imagina desenvolver um projeto de 20 anos, entra um governo e fala assim, Glauber, continua. O governo seguinte vem e fala, não quero que continue esse projeto. Aí vem outro governo e fala, não quero isso, quero aquilo. Você não consegue. Porque na indústria, na tecnologia, projetos sensíveis são projetos de décadas. E eles têm que ser protegidos por uma política de Estado não suscetível às políticas de governo. Então, nós vamos desenvolver um projeto de um novo navio. Isso vai levar anos. Entra um, diz pode continuar, o outro diz não pode. Não, eu vou cortar sua verba, vou transferir para a saúde. Não, eu vou transferir a verba para a educação. Nós começamos o projeto do submarino nuclear há quanto tempo? Aí vem um governo, estimula, dá dinheiro, o outro não dá. Um fala assim, o outro fala assado. Então, um país, para se tornar uma potência, tem que ter certas metas e objetivos estratégicos que não podem ser alcançados por políticas passageiras de governo. Você consegue vislumbrar como seria isso? Vou usar aqui um exemplo na área da educação. Fizeram um raciocínio desse e aí colocaram aquele percentual mínimo lá no orçamento, né? Uhum. Na prática, gastam o orçamento, né? Mas você não vê uma evolução do plano educacional, né? Sim. Tu não vê, X% do PIB para educação. Aí o cara faz prédio, compra livro, compra um monte de coisa, gasta o dinheiro, mas não tem, de fato, uma melhoria na educação. Nesse plano de Estado, de defesa, seria o quê? Orçamento definido pela Constituição, uma instituição dessa protegida com... Tem um orçamento próprio. Veja bem, eu não gosto muito de fixar tudo na Constituição, que você começa a engessar um país. E o nosso já é, no caso. Pois é. Só 8% do orçamento é discricionário, o resto já está tudo vinculado. Uma Constituição que parece uma enciclopédia. Né? Quando países sérios têm constituições simples, norteando parâmetros básicos. Você falou sobre educação, Glauber. Há um tempo atrás eu fiz um trabalho, tem uns 2 anos, onde eu visualizei e mostrei para outras pessoas num grupo de trabalho que o Brasil gasta mais em educação do que o Japão, percentualmente. E qual é o resultado do Japão e qual é o resultado do Brasil? O problema não é dinheiro. O problema é gestão do recurso. Isso. Entendeu? Então não adianta eu ficar colocando verba carimbada, dizer que tem tanto para educação, tanto para saúde, se eu não tenho gestão do recurso. Se eu não posso garantir o resultado da aplicação daquele recurso. E aí nós temos hoje níveis educacionais muito aquém da quantidade de valor que foi investido aí.
nós temos uma saúde muito aquém da quantidade de dinheiro e de verbas colocadas. E aí, por outro lado, como você bem colocou, o Estado fica engessado. O custeio da máquina é altíssimo. Aí quando você vai falar de verba para investimento, que é realmente o que nos convém, aplicar, gerar investimentos que possam induzir o crescimento do país, você começa a falar de contrair dívida, porque você não tem receita para isso. E aí você começa a endividar o país como nós começamos novamente a ter déficits, né? Agora, você vai endividar o país e vai tirar o dinheiro para pagar o custo da dívida de onde? Nós já tivemos, na época do João Batista de Oliveira Figueiredo, aquele default, né? Aquela moratória, etc. Então, nós precisamos ter políticas fixas onde o dinheiro, a dotação orçamentária, vem de fontes que não estão atrelados às políticas de investimento, para não prejudicá-las. E esse dinheiro é aplicado exclusivamente naquele projeto. Agora, enquanto nós não mudarmos a nossa cultura, vão ter 8, 9 órgãos fiscalizando a aplicação daquele dinheiro. Vai ter o fiscal do fiscal que fiscaliza o auditor, que fiscaliza o fiscal. E nós vamos continuar da mesma situação. E a fiscalização custa mais caro do que o projeto. Custa. Do que o investimento. Sem dúvida alguma. Entendeu? Nós temos hoje um aparato de fiscalização, de controle, que se você levantar, desde o nível municipal até a União, ele é um aparato colossal. Agora, o problema é que ainda assim tem desvio. Imagina se não tiver fiscalização, né? Pois é. É complicado a nossa Mas às vezes, a nossa cultura. Às vezes, Glauber, é melhor assim, ó, eu tenho essa obra aqui. Quem é o fiscal da obra? O Glauber. Cobra aí. Mais ninguém. Agora, Glauber, é o seguinte, se houver desvio aqui, você vai para cadeia. Porque não é correto que uma pessoa tenha uma função e quando ela não cumpre a função, não há penalidade alguma. É a regra aqui. Pois é. Tem tempo que eu vi sobre isso, mas essa questão de orçamento, se o prefeito não cumpre a regra, a punição dele é nenhuma. É um processo que ele responde lá, um processo administrativo. Uhum. Ele não vai preso, ele não perde o mandato, ele não perde nada, né? Então, assim, ele é responsável pela política pública. Ele não faz, não há penalidade alguma. E é uma situação que é assim, se eu abrir um processo contra você, um PAD, seja o que for, né? E eu tiver êxito e você tiver errado, ok, o Estado recuperou o dinheiro, etc. Mas se eu não conseguir provar nada e você for inocente, qual é a penalidade para mim? Nenhuma. Então uma pessoa às vezes responde anos, tem sua vida prejudicada, no final ele é julgado inocente. Você mobilizou, você teve custo processual, você teve custo de investigação, você teve inquérito, e ao final, quando ele é julgado inocente, o que acontece com aqueles que fizeram a acusação? Rigorosamente nada. O que acontece numa obra? Você pode ir lá no Tribunal de Contas da União, tem relatórios lá da quantidade de obras paradas no país, né? E outras que nem sequer avançaram. E o que aconteceu com quem tinha que fiscalizar aquela obra? Nada. Então nós temos uma situação, e aí voltando a essa questão que você colocou, que na minha visão é a melhor. Essa obra aqui só tem um fiscal, o Glauber. E ele sabe que se ele não fiscalizar, ele tem penalidade. Aí você vai fiscalizar de verdade. Agora, se você é um fiscal e a penalidade é 0, qual é a sua motivação? Então nós temos uma estrutura estatal que não favorece uma fiscalização, auditoria, o que você preferir, de maneira que o ente estatal cumpra com zelo a sua tarefa. Porque simplesmente nós não temos penalidades. Se um magistrado errar, o que acontece com ele? Na pior hipótese, aposenta com salário integral. Não, se ele errar,
no pior erro possível, né? Exatamente. Agora, e se ele errar numa decisão, se ele prender o cara injustamente, o erro que por imperícia, né, uma coisa nesse sentido, que outras profissões o cara tá lascado, um policial, por exemplo, o efeito colateral do policial é cadeia, né? Um juiz, um médico, o cara faz um erro médico, matou o paciente. Sabe qual é a distinção, Acontece nada. Glauber, entre o Estado e a iniciativa privada? É que se você, que é um empreendedor, está aqui na gestão do seu negócio, você errar, você vai Tu falir. quebra, Você vai pagar caríssimo pelo teu erro, porque você vai quebrar. O Estado não. E como não há a perspectiva de uma penalidade, porque o Estado não vai quebrar, porque o Estado não tem dinheiro, o Estado vive de ou se endivida ou toma o dinheiro do contribuinte, o que vai acontecer no dia que começa a ter déficit é aumentar os impostos. Ele corta a despesa, ele corta na carne? Raramente. Emite mais papel. Isso aí. E aumenta os impostos. Nós tivemos lá na época, né, do Império, lá na época colonial, desculpe, a revolução por causa do quinto, o 20%. Hoje a carga tributária é 40 e tantos por cento, e aí? Mais que o dobro. Não é fato? E toda vez que vem uma reforma, é para ficar pior. Vai ficar pior. Do que estava. Né? Agora, no Rio Grande do Sul, eu estava lendo, uma pessoa está propondo que o valor utilizado pela iniciativa privada no socorro e na reconstrução do Rio Grande do Sul seja prestado conta para o poder público. O dinheiro é privado. Por que ele tem que prestar conta para o Estado do dinheiro que é dele? Então, esse modelo que nós vivemos, onde a presença do Estado é muito grande, onde o poder do Estado é muito grande, ele desestimula a atividade privada. E a fiscalização da fiscalização, do auditor que fiscaliza a fiscalização, não vai resolver isso, porque não existe responsabilização do ente ou da pessoa. Difícil mudar isso, né? É cultural. E a estrutura está aí montada, com a Constituição impôs isso, né? Sim, nós inchamos a estrutura estatal. Agora, né? Aí a questão é saber qual é o retorno que nós temos desse investimento na estrutura estatal. Ou seja, qual é o retorno que nós temos como contribuintes do valor que nós aplicamos no Estado. O Brasil, as pessoas têm muita dificuldade de compreender que o Estado é financiado pelos contribuintes. Né? É muito comum você ouvir, Glauber, uma pessoa falou assim, isso aí é dinheiro do Estado. Não existe dinheiro do Estado. Só existe o dinheiro do contribuinte. O servidor público que recebe salário, quem está pagando a ele é o contribuinte, não é o Estado. O Estado só está repassando dinheiro. Porque o Estado não gera dinheiro. Ou ele pega emprestado ou ele pega do contribuinte. Né? Então, o cara fala assim, esse dinheiro aí não se preocupa não, esse dinheiro é do Estado. Não, esse dinheiro é do contribuinte. E para fazer isso aqui, deixou de construir uma escola, deixou de construir um hospital, deixou de socorrer alguém que precisava. Essa mudança cultural, se nós mudarmos essa questão cultural, de ver o Estado de uma forma que ele tem que ser paternalista em relação a todo mundo, e de entender que ele precisa prestar conta ao contribuinte do que ele fez com o seu dinheiro, isso mudaria grandemente essa gestão. Quando o Estado ver você, Glauber, que é um contribuinte, como efetivamente um sócio da empresa Estado. Como aquele cara que está botando dinheiro no negócio para ver resultado. E não o contrário. Você servir ao Estado. O Estado deveria ter sido criado, e infelizmente no nosso modelo não é bem assim, para servir as pessoas. Por isso o nome do funcionário é servidor público. O Estado foi criado para servir a coletividade. Mas no nosso modelo é o contrário. O Estado é centralizador e as pessoas que servem ao Estado. Enquanto nós não mudarmos essa questão, Glauber, nós não teremos essa mudança efetiva a qual nos referimos quanto às obras, etc. Complicado.